Salve, salve, guerreiros, como estamos? Todos bem? Bom, queridos, hoje nós teremos mais uma transmissão do projeto Conhecendo Roteiros, né? Vou só aguardar aqui os nossos convidados chegarem para que eu possa agregá-los à nossa conversa para a gente dar início a essa live, tá bom? Agradeço desde já a presença de todo mundo, né? Espero que vocês gostem dos assuntos que serão tratados aqui. Olá, Beta, boa tarde, tudo bem? Veca maravilhosa! Queca! Já achamos você, já estou só esperando o Lúcio entrar para eu poder chamar a todos ao mesmo tempo, tá bom? E assim vamos. Dionísio, maravilhoso. Nossa, é um prazer imenso ter todo mundo aqui junto com a gente hoje, né? Essa transmissão tão esperada para todos nós. Eu estou muito ansiosa por isso. Vai ser da hora. Sensacional. Oi, filho. Você tá bem, meu querido? Mariana Calu se apresentando. Ariane, Calil. Maravilhosos. Eu também, mega ansiosa, gata. Tô só esperando o nosso querido Lúcio chegar. Veca, que saudade, meu amor. Já aproveita, a galera, já começa a compartilhar com o povo, né? Gratidão, amor. Gratidão. Comecem a compartilhar com o povo aí para que mais pessoas sejam alcançadas nessa transmissão, né? Que vai ser um papo bem interessante. Deixa eu. Alex, boa tarde. Tudo bem? Olá, Lúcio. Bem-vindo. Bom, vou trazer os nossos convidados que já estão aqui conosco para que a gente possa dar início às nossas conversas. Eu mandei o convite a vocês, é só vocês aceitarem para poder entrar aqui junto comigo, tá bom? Maravilhosos. Meu Deus do céu, gente, que mulher é essa? É a mesma, meu bem, é só adereço, tá tudo bem. Maravilhosa, divina. Lúcio, é só aceitar a solicitação, tá? Clica aí no convitinho que eu te mandei e aí você estará aqui comigo. Deixa eu ver se foi. Tarará, tarará. Lúcio, retira a sua solicitação e coloca novamente, senão você sai e entra novamente, que aí eu te envio novamente a solicitação para você participar. Ela aparece diretamente para você aqui no chatzinho, na parte de baixo. Vou mandar novamente, tá? Vai aparecer para você aí na parte de baixo um convite para você ingressar na reunião
e aí você é só aceitar que você entra, tá bom? Então, Aê! Gratidão, queridos, por estarem eu aqui. que agradeço esse convite maravilhoso que você me fez, ao lado dessa mulher maravilhosa que está arrasando hoje. O Jean, ele vai entrar um pouquinho mais tarde, porque ele tem um compromisso. Então, daqui a pouco ele chega por aqui também e a gente vai tocando o nosso bate-papo, né? A gente está batendo bola aqui, né? Com certeza. Para quem não sabe, né, o projeto Conhecendo Roteiros, ele tem uma visualização razoável durante a transmissão que acontece ao vivo, mas a gente tem um alcance muito maior depois, porque a gente salva ela aqui no Instagram e depois a gente compartilha, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube, para as pessoas poderem acessar. Então a gente tem um alcance bacana, né? De como a gente costuma proceder. Primeiramente, novamente, gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês. É uma honra para mim, né, tê-los aqui. Queca maravilhosa, minha irmã de jornada nessa vida louca que a gente tem do trabalho no turismo. Lúcio, um querido, foi meu professor na faculdade, que eu tenho assim um hashtag paixão, né, por esse ser humano também. Então é uma gratidão imensa tê-los aqui comigo, né, conosco. Já daqui a pouco chega para falar desses assuntos tão importantes hoje. Como nós procedemos dentro das nossas transmissões? Primeiramente, a gente se apresenta, né? Porque além das pessoas ouvintes, nós temos ouvintes evidentes, né? Nós temos uma grande participação de pessoas que não visualizam a imagem. Então, a gente se autodescreve para que essas pessoas saibam quem está falando para eles, tá? Eu vou começar e aí depois vocês também fazem da mesma forma para eles saberem com quem eles estão ouvindo, tá? Bom, eu sou Lix, eu sou uma mulher de pele morena muito clara, né? Tenho cabelos encaracolados vermelhos e gritantes, aquele vermelho assim que você vê longe. Uso óculos, também de armação vermelha. Hoje estou utilizando um batom marrom maravilhoso, né? Com um colar de pratas com uma pequena tartaruga marinha. Uso um vestido preto de bolinhas brancas. Estou sentada à frente de uma parede branca com uma prateleira onde eu tenho quadros. À minha direita tem um quadro de mandala, à minha esquerda tem aqui meus relicários, os meus objetos, e na parede eu tenho um filtro dos sonhos, né, que eu trouxe de um quilombo muito maravilhoso. Enfim, esta sou eu. E estou usando fones de ouvido branco também, tá? Queca maravilhosa. Boa tarde a todos, muito prazer, meu nome é Érica, meu apelido é Queca, sou uma mulher preta de pele clara, estou usando um turbante branco alto, eu tenho brincos de chavianque, eu tenho uma representação de búzios de um lado ao outro da cabeça, eu tenho um colar também em bronze, atrás de mim tem uma parede branca, todos esses adereços são representativos. A gente vai... Muito obrigada. A sua transmissão deu uma cortada, eu acho que seu sinal tá meio falhadinho. A minha internet tá bem ruim, gente. Se eu cair, por favor, me desculpem, mas tá bem Cuidado, complicado. se cair, só tomar cuidado para não se machucar. Não, tudo certo. Então tá tudo bem. De resto, tá tranquilo, é só voltar. Lúcio, meu amor. Homem é sempre mais fácil de descrever, né? Eu me chamo Lúcio Menezes, sou mestiço, moreno claro, moreno escuro, sei lá qual é a minha cor a essas alturas, pardo, né? Segundo o IBGE. Estou com uma camisa preta com detalhes em verde marinho, alguma coisa assim, uso óculos. E no fundo eu tenho um pedaço do meu guarda-roupa e uma luz no teto. E só. E uma barba branca, que eu estava esquecendo, a barba branca, que eu estou parecendo Papai Noel. Perfeito. Bom, esses somos nós, né? Como eu disse, daqui a pouco o Jean chega para dar continuidade nessas nossas conversas. Para quem não entendeu, gente, se eu não estiver olhando diretamente para vocês aqui, tá? É porque eu também estou olhando para o computador, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então peço desculpa a vocês se eu não estiver olhando a vocês diretamente. Jana, deixa eu fazer uma perguntinha. Esse esquema
do Instagram não consome bateria não, né? Porque a minha bateria está no máximo, eu deixo ela 100%. Ah, não. Mas Não, é a até assim utilização ela comum. aguenta, né? Um tempo. Aguenta, Porque aguenta tem sim, algumas aguenta sim. plataformas que consomem muita bateria, né? Não, ela aguenta sim. Para quem não entendeu muito bem do que se trata, né? Nós entramos aqui no mês de maio, tivemos a comemoração dos Dias das Mães. Aliás, parabéns a todas as mulheres, né, que trazem a vida a todos nós. Parabéns a vocês. Aliás, quem não viu vai dar uma olhada lá no post, porque a gente conta um pouquinho da história de como começou tudo isso. E dentro do mês de maio a gente tem algumas datas aí que nós estamos acostumados a lidar desde o momento em que a gente entra na escola, que é o famoso 13 de maio. Quando nós estamos dentro desse mundo escolar, desse ambiente escolar, nós aprendemos que o dia 13 de maio foi o dia em que a princesa Isabel foi lá e assinou a Carta de Abolição da Escravatura, acabando, né, com esse processo de escravidão no Brasil. Ok, ponto. Mas a gente também entende que antes disso houveram muitos processos que aconteceram para que isso se desencadeasse, tá? E uma outra questão importantíssima. Quando a gente estuda sobre isso na escola, a gente traz consigo, né, aquela ideia de que a abolição da escravatura foi um ato de benevolência, que foi um ato de bondade. Foi isso que eu aprendi, eu estou falando por mim agora, que eu aprendi enquanto estava na escola. E a gente comemorava essa data por esse ato de benevolência onde uma princesa da corte, né, assinou uma lei que acabava com a escravidão. Porém, né, com o passar do tempo, a gente cresce e sai do âmbito escolar e entra no âmbito acadêmico. E quando a gente chega na faculdade, a gente percebe que o negócio não é bem assim. Por quê? Os livros didáticos durante toda a nossa história, eles sempre enalteceram essa cultura, né, branca colonialista, criando os mitos e os heróis do nosso país. Haja visto, quando você pensa em independência do Brasil, você vê Dom Pedro I como o grande herói, né, que libertou o Brasil das garras de Portugal. Mas a gente tem que começar a destrinchar essa história, porque como eu aprendi, estão aqui dois grandes historiadores que não vão me deixar mentir, a história é viva, né? E todos os dias a gente encontra informações que podem mudar aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? E aí, hoje, a gente resolveu trazer, né, Queca e Lúcio para conversar justamente sobre isso. Pontos de vistas diferentes, né, porque muito se fala dessa questão da ascensão, da benevolência de Isabel com relação à escravidão, aos povos pretos que estavam sendo escravizados, mas quando você está na escola, quantas vezes você já ouviu falar do povo preto? Que é sempre colocado como o coitado, como o escravizado, aquele que não tinha conhecimento, que só servia para o trabalho, isso e aquilo. Em momento algum, enquanto a gente está dentro da grade escolar, a gente tem acesso a informações de que eram povos diferentes de todo o continente africano, que dentro do continente africano existem vários povos diferentes, com vários países, costumes, hábitos, enfim, diferentes. Quando você pensa em África, você não está falando de uma coisa só. Mas a gente não aprende isso na escola. Quando a gente pensa em África e pensa nesse período escravocrata que o Brasil passou, né, e não só no Brasil, mas enfim, vários países do mundo, o povo preto ele é tido como aquele povo que só serviu para o trabalho, que não trouxe consigo grandes conhecimentos. Quando você pensa na história do Egito, você não consegue visualizar, sabe, os grandes faraós sendo negros. Por quê? Porque o colonialismo tomou conta de tudo, absorveu para si, tomou posse, né, desses vários conhecimentos e disse que era dele. Então a gente não consegue aprender como se deve a importância
na questão cultural, na questão tecnológica, filosófica dos povos africanos. Tá? Então a gente vai ter um bate-papo aqui para a gente dar uma contextualizada nisso, para vocês começarem a entender um pouco melhor sobre esses assuntos, né? Que não são falados e precisam ser falados, tá? Então a gente, conversando entre si, a gente meio que dividiu, né, essa roda de conversa em assuntos. Eu vou deixar a parte histórica brasileira por conta do Lúcio, né? E a parte histórica dos povos negros por conta da Queca. Que aí fica mais fácil para a gente poder... não, mas eu falo nessa questão estrutural, né, Queca? Dentro desse contexto todo, tá? Não tô nem falando de história da África, não, tá? Vamos entender o que acontecia no século XIX no Brasil, tá? Para que a gente chegue nesse processo. Tudo bem? Tranquilo para vocês assim? Pode ser assim? Então, beleza. Então, eu vou começar com o Lúcio, Queca, se você não se importar, para a gente fazer essa contextualização histórica, tá? Claro, claro. Então, Lúcio, conta pra gente um pouquinho do que tava se passando, né, no Brasil. A gente sabe que a gente viveu ali século XIX, o boom da economia cafeeira, onde muitas coisas vão acontecendo nesse desenvolvimento tecnológico do Brasil, né? E o conflito que o sistema colonial estava vivendo nesse período. Então, conta um pouquinho pra gente desse contexto histórico naquele momento que vai dar, né, o start para a gente chegar nesse processo de abolição. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu esqueci de me apresentar dando o boa tarde, né? Minha mãe está dando pulo na sepultura porque eu fui mal educado. Boa tarde a todos, boa tarde, Queca, boa tarde, Jana, boa tarde a todos os espectadores desse canal, né? Eu não sei se fala se é canal. Ah, pode ser. Boa tarde a todos. Eu já vi até um aluno meu aqui, um ex-aluno meu aqui vendo nos assistir. Depois dessa sua linda introdução, né, já trazendo alguns ganchos para a gente pensar essa figura histórica chamada Princesa Isabel, né? Eu acho que, para falar da Princesa Isabel, eu acho que tem dois níveis. Um nível é o que ela foi, de fato, naquele momento histórico, né? E um outro nível é a apreensão que os homens no presente fizeram daquela figura. São dois momentos distintos. Ela tem uma função, ela teve uma função social ali específica. Essa função social específica é que, na maior parte das vezes, desaparece dos livros didáticos, né? Que você já trouxe a questão dos livros didáticos aí para nós. O livro didático a gente sabe muito bem, sempre foi uma fonte de produção e difusão das ideologias das oligarquias, né? Então, mesmo sendo feito por historiadores, ao longo de todo o século XX, ele cumpriu esse papel. E acaba disseminando essa imagem da princesa quase que uma santa, né? Canonizando. Ela é uma senhora bondosa, distinta, né? Isso é uma visão que se construiu ao longo do século XX. Mas qual é a função dela efetivamente? Essa visão ofusca e apaga uma série de fenômenos históricos e compromete muitíssimo no presente uma série de outras questões que eu acho muito complicadas. E desfazer isso é importantíssimo. Portanto, a sua iniciativa, assim, super de parabéns por essa iniciativa, né? Que quanto mais nós pudermos difundir outras perspectivas, melhor. Sim. Pois bem, por onde eu começo, Janaína? Tem um som aí que tá... Não, eu acabei de tirar. Na verdade, eu abri o meu
o meu Instagram aqui para eu poder responder as perguntas que vão surgindo no chat, perdão. Eu acho que não está. Vou agregar o Jean aqui conosco. Não está nos. Já apareceu. Eu fiquei com medo de ficar aparecendo mensagem e ficar fazendo barulho. Mas não. O Jean cuida disso, pode ficar tranquilo. Eu acho que eu consegui desligar. Não do meu WhatsApp, que eu estou esperando uma notícia da outra live que eu vou fazer, mas acho que não, porque já apareceu mensagem e aquele barulhinho chato não apareceu. Aliás, acho que eu vou deixar assim. Então, bem-vindo, Jean. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Jean. Professor, desculpa. Ele era mais nada, só sempre chegava atrasado, né? Jana não chegava atrasada, ela sempre chegava cedo. Tá vendo? Olha que não foi por querer, foi por compromissos. Apesar da pandemia, a gente não pode deixar nunca de aprender, estudar e dividir os conhecimentos, né? Então, peço desculpas, mas cheguei. Estou aqui para poder somar. Tela, eu estou adorando. As mulheres estão em cima e os homens estão por baixo. Tá assim para vocês também, né? Sim. Sim. As mulheres estão no andar de cima e nós estamos no andar de baixo. Gostei dessa alteração das hierarquias de gênero. Gostei bastante. Vamos lá, Jana. Eu acho que assim, nós temos que ver o processo todo de colonização, né? Havia ali no século XIX uma crise, duas crises, né? O fim de um sistema colonial que estava profundamente em crise e, consequentemente, entra em crise também o sistema escravista, né? Que vem primeiro, aí não importa, mas é o mesmo processo. A crise do sistema escravista está intimamente ligado à crise do sistema colonial, ou a crise do sistema colonial está intimamente ligado à crise do sistema escravista, né? Quando nós temos a instituição do capitalismo lá no século XVI, nós temos dois modelos de capitalismo, o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Esses dois sistemas, esses dois processos, necessitavam de processo de colonização. A colônia não é capitalismo ainda, quero deixar isso bem claro, mas a colônia é peça fundamental para a acumulação de capital nas potências centrais da Europa. Então, sem as colônias, não haveria capitalismo. Bom, não, em que pese as relações estabelecidas aqui não são capitalistas, mas o que se construiu aqui foi peça-chave para a acumulação de capital lá na Europa. Então, aqui está sempre a reboque desse sistema. Então, durante muito tempo, o processo de escravização dos povos africanos, dos diferentes povos africanos, obedeceu à necessidade do primeiro modelo de capitalismo, que a gente chama de capitalismo comercial, cuja política econômica era o mercantilismo. Então, aquele sistema escravista, aquele tipo de produção, né, econômica, baseado no tripé latifúndio, mão de obra escrava e monocultura, atendeu aquele sistema. Com as transformações no mundo do capitalismo lá, ele vai afetar aqui. Quando a gente entra no século XIX, o sistema colonial, que a gente chama de antigo sistema colonial, ele entra em crise, porque lá na Europa você tem a explosão da indústria. Então você tem um novo capitalismo, que é o capitalismo industrial. Sim. Este capitalismo industrial, ele já não se bica muito bem com o processo de trabalho escravo. Tá? E aqui é bom, nesse momento, Jana, porque reforça essa ideia. A Inglaterra não era boazinha quando ela pressionou o fim da escravidão aqui. Não. Os ingleses era um movimento econômico, totalmente econômico, né? Não venha com essa questão de benevolentes, caridosos. Não, galera, quando você pensa em processo de abolição, é um processo pautado na economia. Muda a realidade, muda... Isso pela visão do povo branco colonialista. Tá? Eu não entrei ainda na questão dos homens e mulheres aqui escravizados. Tá? Sim. Eu estou só pegando uma outra dimensão do processo que é importante para entender o outro processo, que é o fim do trabalho escravo. Então, aqui no Brasil, isso vai ser afetado.
Porque o sistema colonialista clássico entra em crise, só que aqui, a partir de 7 de setembro de 1822, permanece o mesmo modelo colonial antigo. Qual? Sim. Monocultura, trabalho escravo, latifúndio. Isso permaneceu inalterado ao longo de todo o século XIX. Só que isso que permaneceu inalterado ao longo de todo o século XIX vai bater de frente com quem? Com o novo capitalismo que está no mundo. A nova moda agora é esta, né? Então, as oligarquias que vão substituir a coroa portuguesa vai herdar esta crise. E eles vão ter que resolver isso de alguma maneira. Sim. Porque aqui entra numa profunda crise duas coisas. O modelo colonial explorador que permaneceu e o trabalho escravo. O escravismo entra em crise. Por que ele entra em crise? Porque não é mais aquele modelo antigo, o capitalismo começa a entrar no Brasil ainda no século XX, quando ele entra no século XX, a crise entra. Lembrando que as rebeliões escravas existem desde o século XVI. Ela percorre todo o período. Elas nunca deixou de haver rebeliões escravas. Então, neste sentido, as rebeliões escravas do século XIX vão ser fundamentais para enterrar o sistema colonial antigo. Porque o sistema ele entra em crise por conta das transformações do capitalismo nas potências, porque aqui ainda não era. Lá entra em crise e afeta aqui. Lembra? O sistema colonial é irmão gêmeo do capitalismo. Você não pode separar uma coisa da outra. Não só o sistema colonial, como todos os processos de dominação, né, que ocorrem aqui e em qualquer parte do mundo. Agora, quando eles vão, como é que eles vão lidar com isso? Então, as oligarquias estão diante de um problemaço. As rebeliões escravas começam a se avolumar assustadoramente, formação de quilombos, incêndio de fazendas, fuga de escravos, fuga em massa de escravos. Isso está acontecendo em todo o território. Então, o 13 de maio, na verdade, ele é um momento, liberdade poética aqui, tá? De desespero das oligarquias. Porque outras regiões, antes do 13 de maio, a escravidão já tinha acabado. Não havia um quadro bonitinho onde todo mundo era escravo no dia 12 de maio e no dia 14 todo mundo estava livre. Não. Esse processo é um processo que vem vindo ao longo de todo o século XIX. Tem regiões desse período imperial que já tinham libertado os escravos muito antes do 13 de maio. E esse fenômeno da mão de obra escrava continua depois do 13 de maio. Algumas regiões, esse sistema escravista ele vai até a década de 1920. Nos rincões mais distintos. Aquela coisa, né? Eles colocam, na teoria, né, a abolição acontecendo em 13 de maio, foi lindo, maravilhoso, acabou. Mas na prática não foi bem assim que a coisa aconteceu. Essa questão de você ter vários locais que já, com o passar do tempo, vão, né, dando fim a essa relação do trabalho escravizado dentro dessas próprias regiões, né? Por exemplo, a gente pega a cidade de Santos, que a gente sabe que já não se tinha mais a utilização dessa mão de obra escravizada lá, antes até da abolição, né? Justamente por conta do quilombo que se desenvolve lá e das lutas, né, da população que vive na região para que isso acabe, né, se extermine logo de vez. Mas muita gente acha, infelizmente, que quando chega, né, o 13 de maio, que esse processo de escravidão ele acaba ali. Tá, gente? Mas não é assim que funciona. O negócio ele ainda teve uma durabilidade em alguns locais espalhados pelo país. Mas o 13 de maio, ele tem uma importância. Quando você assina a lei, né, toda lei ela é consuetudinária, né? Ela expressa a realidade prática.
Quando ela assina a lei, você tem o fim formal do trabalho escravo. Então, quando você tem o fim formal do trabalho escravo, que está sacramentado numa lei, esses outros trabalhos que permanecem, que continuam pós 13 de maio, você tem mais instrumento para conseguir combater. Porque se antes o trabalho escravo ele era legitimado pela lei, não tinha como brigar, né? Porque a lei dizia que aquele tipo de trabalho era o que vigorava aqui. Então, o 13 de maio ele tem uma importância no sentido de formalizar o fim de um tipo de trabalho. Mas não finaliza problemas. Muito pelo Problemas contrário, né? vão se arrastar até hoje. Sim. Bom, agora eu vou passar a palavra Aí é para a outro Queca. departamento. A gente retoma isso daqui a pouco. Só um minutinho. Estamos falando da Queca. Então, a princesa, que eu quero falar dela naquele momento, depois eu quero falar dela depois, ela era uma figura para resolver as pendengas no interior das oligarquias. Você tinha, de um lado, a nobreza imperial e você tinha as oligarquias agrárias. As oligarquias agrárias não queriam o fim da escravidão, foram indenizados depois, inclusive. A nobreza, já fragilizada, não tinha outra saída senão acabar com a escravidão. Só que um político da época disse muito claramente para o Pedro II: você liberta os escravos e eu te tomo a coroa. E aí você começa a entender por que não foi Pedro que assinou. Porque, eu não sei, questões diplomáticas da lei. Acho que ele quis dar. Aí eu vou dar aquela pitaquinha. Aí eu vou dar aquela pitaquinha que é o que eu costumo falar para as crianças quando eu estou, né, com os meus grupos. Para finalizar minha fala, ele fala isso para o Pedro II: você liberta os escravos, você toma a coroa. No ano seguinte, 1889, a gente tem primeiro golpe, a República é inaugurada com um golpe de Estado. O rei é destituído e vai para o exílio. Uma coisa que eu costumo falar muito quando eu estou tratando desse assunto... Dela, só isso. Sim, ok. A beatificação dela é outra história. Não, isso aí a gente vai falar de Benedito Calixto depois. Beatificação. Sim, Benedito Calixto, eu falei. Calma aí, chego lá. Quando a gente vai abordar essas questões... com os alunos principalmente, né, enquanto a gente está ali atuando dentro dos roteiros, eu sempre coloco eu lanço essa pergunta: por que foi Isabel que assinou a lei e não Pedro? Por quê? Eu não sei. Você sabe. Quando a gente pensa nessas questões de você tem as oligarquias pressionando Pedro porque não querem o fim da escravidão, ao mesmo tempo você tem a Inglaterra pressionando economicamente, ameaçando tacar bomba em tudo, Pedro se vê naquele jogo de vou, não vou, com medo de perder, né, a coroa. Então ele se retira, deixa tudo no jeito e Isabel assina. Por quê? Aí vem a questão da sociedade machista. É uma mulher. Se deu errado, foi ela que fez. Esse era o pensamento do século XIX, que acabou se esticando até o século XXI. Bom, mas enfim, agora a palavra é de nossa maravilhosa eu nunca me fiz essa pergunta, né? Olha só, eu te colocando pequenas dúvidas aí, olha, isso é maravilhoso. Me sinto muito lisonjeada. Porque é ela e não ele, né? Bom, Queca, agora conta pra gente um pouquinho, né? Porque assim, se a gente fosse falar realmente de todos os assuntos pertinentes aqui, a gente ficava umas 10 horas e ainda tinha muito pano pra manga. Daria pra fazer uma live por dia durante um mês, pelo menos. Conta um pouco pra gente sobre esse papel do povo preto, né? Diante de todo esse contexto, tá? Esse processo, né? De apagamento histórico que o povo preto sofreu, infelizmente. Quando a gente pensa nesses processos estruturais que vão se desencadeando com o passar do tempo. E também as lutas, enfim. Bom, você sabe o que você vai desenrolar aí, porque você estava anotando tudinho que a gente estava falando. Manda bala.
palavra é sua, meu amor. Peço licença primeiramente, ancestralidade, a todos que vieram antes de nós, né, a todos que resistiram às ações impostas e às articulações sistemáticas até os dias de hoje, né? Em função de toda essa ancestralidade que a gente persiste em desafogar, né? Em quebrar um pouco essas catracas sistemáticas, né? Então, quando a gente fala no dia 13 de maio, vou falar mais pelo lado voltado aí para a educação, a gente trabalha muito a parte da escravidão em si, né? Mas para chegar na abolição, né, teve muita luta antes disso, né? Então, os negros foram proibidos de terem terras, a Frente Negra foi proibida de exercer aí as suas ações. Eu estou pulando um pouquinho, porque o meu pensamento ele é assim, tá, gente? O meu pensamento ele não é totalmente linear. Então eu vou e volto na história. A gente tem a importação de pessoas imigrantes, né, vindo para cá e conseguindo as colônias, né, principalmente no sul do Brasil, e tendo acesso, né, acesso à educação, acesso a dinheiro, né, isso em 1870 ainda. A gente tem a lei dos vadios e capoeira, que vai dar no que a gente tem hoje como cárcere, né, da maior parte do povo preto. Né? Então, todas essas ações que foram constituídas em colônia e império, elas foram se organizando para um boom não organizacional dentro dessa sociedade que a gente vive hoje. E quando a gente traz o 13 de maio para o povo preto não é algo a ser comemorado. O 13 de maio para o povo preto é algo a ser reivindicado, né? É um processo de luta, né? A gente comemora, sim, no dia 20 de novembro. Mas dentro das instituições, para se falar de povo preto, você fala assim em dois momentos, é o dia 13 e o dia 20, e acabou. Né? Sendo que as tecnologias, a matemática, processos civilizatórios, né? Esses corpos que eu chamo de corpos civilizatórios, né? Na verdade são valores civilizatórios, mas eu chamo de corpos porque eles são tão ramificados que eu trabalho ali como corpos, né? Que é a ludicidade, a memória, a ancestralidade, né? A musicalidade, a oralidade. Então, todos esses processos foram trazidos com o povo preto, né, e transformados em tecnologia aqui. Porque quando os ancestrais vêm do continente... vamos dar nome às ações. Quando eles são traficados... Trazidos, quando essas pessoas são escravizadas, né, são violentadas, e todas as outras... abordagem que esses povos sofrem, eles vêm apenas com o corpo e tudo que eles aprenderam dentro desse espaço que eles viviam lá. Né? Então, quando se traz essas pessoas, se trazem também esses processos tecnológicos. Né? A alcantaria, a ourivesaria, né? Não é à toa que Minas Gerais se chama Minas Gerais. Né? Então, a coroa, ela ganha muito com o processo de escravidão. No Rio de Janeiro, não sei se é de conhecimento de todos, senão depois vocês dão uma pesquisadinha no Google, tem muito material. Inclusive, depois eu vou mandar um material novo para vocês, que eu deixei de colocar naquele lá que eu mandei. Então, tem o Valongo, né? As ruínas do Valongo, lá no Rio de Janeiro, não de Santos, tá? No Rio de Janeiro, tem o Instituto Pretos Novos. Dentro desse instituto, foi se desenvolvida uma ação arqueológica e foram descobertos aí vários ossos, né, várias ossadas, e eles quiseram entender de onde estava vindo tudo aquilo. Então, o que acontecia? O Valongo fica muito próximo ali da praia e era um porto de desembarque de pretos novos. O que eram os pretos novos? Eram os pretos recém-chegados do continente africano que não tiveram ainda contato com o ambiente. Né? Não sabiam falar a língua, não sabiam os espaços de deslocamento, né, entre aspas. Enfim, então, dentro desse circuito,
porque era um circuito, era um processo chamado de industrial, porque eles chegavam, desembarcavam, né, iam para o hospital, do hospital iam direto para a praça de leilão, né? Então, todo esse espaço, ele foi diagramado para que essas pessoas recém-chegadas não conseguissem sair, né? E a coroa lucrando com todos esses movimentos, né? Sim. Então, o que eu quero trazer, né, aqui para a gente poder equalizar as nossas conversas, é que dentro desses processos de subjetividade, de autopensamento do povo preto, o povo não era reconhecido como povo, como gente, né? Eram objetificados, animalizados. Né? Então, quando a gente traz algumas ações, a gente precisa entender, né, se é benevolência ou não, se está certo ou não, né? Mas com o olhar de quem? Com um único olhar, né? Um único olhar. Será que isso é válido? A filosofia, a gente entende como vindo da onde? Da Grécia, Platão, aquela coisa toda. Mas, será que isso é certo? Será que é uma filosofia só? Será que a música clássica é uma música só? Clássico não é aquilo que eu zelo, que eu organizo, né? Mas a música clássica é aquela música da Europa, alguma coisa está errada. Né? Algum fator hegemônico quer que a gente pense assim, continue pensando assim, para as coisas não saírem dos seus eixos. Né? E como que a gente tem esses canais que a gente pode balançar o lençol, levantar a poeira e cada um pega aí o que achar de melhor. Né? Tem muitas outras coisas para a gente trabalhar e para a gente conversar aqui. Mas o que eu quero deixar muito explicitado, não esclarecido, nem claro, mas muito explicitado é que os processos de subjetividade, eles precisam muito ser organizados, porque senão a gente coloca tudo dentro de um saco, chacoalha e fala que é a mesma coisa, e não é. Exatamente, não é. É bem isso. Jean? Bom, eu tô aqui aprendendo, né? Achando tudo muito incrível e eu acho que a nossa proposta, acho não, né? A nossa proposta realmente é entender esses pontos de vista, inclusive que são defendidos, né? De maneira muito contrastada. E eu até vi uma fala do Bial essa semana muito interessante com relação a isso, né? Que a partir da hora que não existe mais o debate, acabou, não existe mais nada, né? Quando só uma fala é entendida como absoluta, acabou a democracia, acabou qualquer sistema que a gente pense de liberdade, né? E tem algumas coisas que eu acho bem interessantes, que parecem tão menores, mas que na verdade não são, né? Como quando... São coisas... Peraí, Jean, reformula, que travou e a gente não te ouviu. Voltei. Até onde vocês me ouviram? Até a parte de você ouvir uma fala essa semana que dizia que... Ah, tá, perdão. Minha internet hoje tá uma beleza, só para ajudar, né? Mas tudo bem. Não, eu tava ouvindo uma entrevista com o Bial e ele estava dizendo que a importância do debate, porque a partir da hora que você tem qualquer coisa tida como verdade absoluta, perdeu-se tudo. Perdeu-se liberdade, perdeu-se autonomia, democracia, perdeu-se tudo. E a gente já viveu, né, em alguns países no mundo, algumas civilizações ainda têm esse sistema, infelizmente, mas é o que a gente quer principalmente livrar, né, o nosso entendimento e a nossa sociedade disso. Uma outra coisa que eu coloquei também é que eu acho muito interessante quando a Queca coloca, não vou esclarecer ou não vou deixar claro, porque esses termos não podem ser, diminuídos. Né? Essas coisas a gente tem realmente que falar, entender o porquê, né? E colocar isso, que existe realmente algo muito mais profundo do que apenas um termo. E nós estamos aqui para isso, mas eu não vim para falar, eu vim para ouvir. Bom, então vamos lá. Estão surgindo alguns comentários aqui no chat. A Ariane falou que o Lúcio precisa fazer um roteiro comigo. Adorei.
Vamos catar o Lúcio quando passar a pandemia e levar fazer um centro velho. Não, Vai Liberdade. ser, tô dentro. Liberdade, bairro da Liberdade. Gosto muito. Tô dentro. Que mais? A Nuna Oliveira. O machismo é estrutural, né? Os homens não se perguntam de muitas coisas, inclusive. Fato, né, gata? Morada dos livros, saudade das aulas do Lúcio. A Ariane colocou, somos apagados todo o restante do ano, só somos lembrados no 13 de maio e no 20 de novembro. Infelizmente. Mas a gente está aqui para mudar isso. Né? Pelo menos esse é o nosso esforço, esse é o nosso trabalho. A Pati Urucunga. Falei certo? Pati Urucunga? Urucungá. É muito importante todo mundo saber essa realidade. Essa questão da visão, né? Como que a história é colocada? Através da visão de quem, como a Queca disse? Existem outras visões dentro desses contextos históricos, não só a da elite branca. E os outros povos? Os povos pretos, os povos indígenas, né? Os povos tradicionais. Onde estão? Onde estão as suas falas? Onde estão as suas histórias, as suas culturas? Tá muito fácil a gente ver a história só por um lado, né? Quem mais? Willifa BR. Em questão de sistema escravocrata e racismo, debate e ponto de vista precisam ser analisados porque podem dar margem para a pessoa ou a história ser contada por um ponto de vista racista e romantizado. Boa colocação. E é bem isso, né? Toda análise ela tem que ser muito pensada para justamente não cair nesse paradigma, né? De romantizar uma coisa que não é para ser romantizada. O que mais? O Rômulo falou que a sua fala foi maravilhosa, Queca. E foi mesmo. Rômulo é querido. Muito obrigada. Bom, pontos de vista diferentes, mas agradeço muito. Sim. A gente entendeu, então, que passaram-se, né, por todas essas questões de processos e acontece, por fim, então, a abolição da escravatura, né, oficialmente, através da assinatura, lá por conta de Isabel. E aí entra a questão. Muita gente coloca assim, foi assinada a abolição da escravatura, todos os negros estão libertos, agora todo mundo é livre e pode cada um fazer o que quiser da sua vida e viver da melhor maneira possível. Será, pequeno gafanhoto? Quando a gente pensa em abolição, foi o fim, como o Lúcio bem colocou, foi o fim, né, da legitimação desse processo escravista. Ok. Mas quando a gente pensa em os povos pretos estão livres para poderem tomar, né, a sua vida, estão libertos, estão com a possibilidade, com a possibilidade aí de tocarem as suas vidas, foram deixados à sua própria sorte. Quando a gente pensa nessas colocações, será que a coisa funciona bem assim? Quais foram as políticas públicas que surgiram após o processo abolicionista, o processo de abolição da escravatura, né, da assinatura da Lei Áurea, que favoreceram ou facilitaram a vida dessas pessoas para que elas se incluíssem dentro da sociedade? A gente para pensar... Sim, Jean? Rapidinho, só antes da... Não, mas pode terminar, depois que você terminar eu concluo. Então, assim, quando a gente para pensar nessas questões e entende como isso vem se desenrolando até chegar nos dias de hoje. Tá? Seria direito a todas as pessoas terem acesso a todo tipo de serviço de benefício à população. E por que a gente tem só os serviços que são de benefício à população, voltados principalmente à população branca? Se você for preto, pobre, né, e morar numa favela, quais são as chances que você tem de disputar um concurso público em pé de igualdade com o cara que cresceu num bairro um pouco melhor, vamos colocar assim, de elite branca,
que frequentou uma escola um pouquinho de uma qualidade superior, né? Teve acesso à escola particular, vamos colocar assim. Que teve acesso a uma faculdade. Fala para mim. E não é só a parte tátil, né, Liz? Não é Pode só falar, a parte Queca. tátil. Tem a parte onde tem os processos de subjetividade mesmo. Quando eu trago subjetividade, é aquela ação interna, né? Como é que o preto é visto? Sujo, sempre pobre, né? Sempre mal vestido, sempre fedido, né? E isso é uma construção social que vem de um sistema, né? O que é o sistema? É algo que eu construo, onde vários organismos são orquestrados para que eu possa ter uma dimensão maior, lucro, rentabilidade, onde eu possa exercer o poder, né? Então, tudo isso, o trabalho que a gente tem dentro das escolas com criança preta, de falar para aquela menina que ela é linda, né? De falar para aquele menino que ele é incrível, que ele tem altos potenciais, né? Que o povo do qual ele descende não é simplesmente escravo, né? E teve um porquê de se escravizar essas pessoas do continente africano. Não foi algo, ok, vamos pegá-los, né? Todo o processo de construção de sabedoria de tudo aquilo, né? De todo conhecimento foi importante para cá, né? Assim como eles escravizaram os povos primários. Né? Por que eles escravizaram os povos primários? A terra não era conhecida, né? Entre outras, estou falando entre outras ações, tá, gente? Estou concluindo, estou só ligando os pontos aqui. E essas ações sociais, elas estão totalmente organizadas para que essa ascensão não ocorra. Isso é um processo estrutural. Né? Se você ainda não entendeu o que é o processo estrutural, são todas as ações, todas as leis, todos os organismos que foram criados para que esse povo preto não obtivesse ascensão social até os dias de hoje. Né? A minha avó não foi lavadeira, minha avó ela tinha escola em Salvador, não era uma só não, eram 3. Né? Todos os meus tios tiveram faculdade, meu pai, todo mundo. Né? Eu tenho duas faculdades, minha filha é universitária, sabe? Então, assim, esse processo, essa é a subjetividade. Né? Esse é o processo de universalidade. Universalidade, onde eu olho para ele e falo, é pobre, é burro, não sabe. Né? Eu julgo através. Então, isso também constitui o racismo. Né? Desculpa, eu só queria pegar esse gancho. Vou passar a bola. Imagina. Lúcio? Antes do professor Lúcio só fazer a sua fala, eu quero só acrescentar uma coisa que com certeza foi falado no início, mas eu acho importante a gente recolocar que o nosso debate hoje é realmente sobre entender mais um dos pontos que a gente já debate tantos, sobre outras visões, ampliar a visão, né? Ouvir principalmente, entender, conhecer e aprender a respeitar, porque nós, do Conhecendo Roteiros, acreditamos que assim a gente consegue né, ampliar, não tem uma outra palavra, ampliar e humanizar muito mais as questões, sejam elas quais forem. Então a gente não está aqui nem para falar que um está certo, um está errado, independente das suas opiniões, a gente respeita a opinião de cada convidado nosso. Nós, eu digo quanto ao projeto, né? Quanto Conhecendo Roteiros. Eu tenho ouvindo aqui, estou vendo aqui vários comentários muito interessantes no nosso chat, que já a gente divide depois da... Travou? Oi, caiu. Oi, voltou. Separou nos comentários que estão no chat. Bom, enfim. Travou de novo. Eu tô travado? Deu uma boa travada. Não, você não. Só a Acho que eu internet travei, do Jean né? que tá. A internet do Jean que tá oscilando bastante. Mas é isso, a gente vai colocar depois essas colocações que estão sendo muito pontuais dentro do chat. Daqui a pouco a gente só vai ver agora, aguardar a fala do professor Lúcio. Beleza? Lúcio, a palavra é sua. O 14 de maio, ele sucede a um processo que
está vindo desde 7 de setembro de 22, que é a Constituição da Nação. Né? A Constituição da Nação, que é posta lá no iníciozinho do século XIX, no 7 de setembro, mas ainda você tem escravos. Escravos naquela ordem social, escravos não, os homens e mulheres escravizados naquela ordem social, como a Queca insiste muito na fala dela, não eram considerados humanos, né? Então, como é que você vai incluir não humanos na nação? Então, ao longo do século XIX, povo era elite. Quando nós chegamos no 14 de maio, aqueles sujeitos não humanos passam a ser humanos no dia 14 de maio? Ainda não. Então, como é que eu vou... A noção de povo tem que ser repensada, porque como eu, da nobreza, das oligarquias, vou ser igual àquele sujeito que não é humano, porque, na verdade, os processos de longa duração da cultura são muito demorados, né? E aí o racismo entra com tudo para excluir. A Vlamir Albuquerque, uma historiadora da UFBA, ela tem um livro maravilhoso que chama Jogo de Dissimulações, como que as oligarquias trouxeram os processos de opressão do período escravista para o período pós-escravista. Então, essa manutenção daquela ordem, segundo a Vlamira, ela adentra o século XX. Só que não mais como sujeitos escravizados, mas como esses corpos, como a Queca descreveu muito bem, que é uma construção que desqualifica aquele sujeito. Tem um livro de um historiador chamado, eu não vou lembrar o nome dele, ele vai me perdoar, mas eu vou lembrar o nome do livro, que é Nem Tudo Era Italiano. São 2 livros importantíssimos para pensar esses sujeitos pós-escravidão. Na minha tese eu falo que eles foram libertados cativeiros e aprisionados na liberdade, né? Foi uma liberdade falsa, no sentido de que ele não vai ser incorporado nas políticas públicas. A Jana perguntou, teve políticas públicas para essa população? Nenhuma, como não tem até hoje. Aliás, estou exagerando, a partir dos governos do Lula começou a ter essas políticas, mas aí já foi golpeado, volta a estaca zero de novo. Então, volta tudo de novo a estaca zero. Não volta a estaca zero, mas vamos ter que brigar muito. Então, não há políticas públicas. O livro, como Nem Tudo Era Italiano, esse cara vai mostrar que São Paulo construiu uma imagem que é uma cidade italiana. E a população negra desaparece do imaginário do que é São Paulo. Sim. E ele vai mostrar nitidamente que a classe operária paulista era composta por homens e mulheres ex-cativeiros. Mas o mais importante que está no livro dele, ele vai dizer como esses empresários vão excluir esses trabalhadores das fábricas. É um projeto, você não precisa interpretar o documento, está escrito, não pode empregar esses ex-cativos. Isso começa o processo de exclusão total do acesso. A Queca conta a trajetória da família dela, que é muito bonita, mas infelizmente é uma minoria, a maioria está. Então, depois nós temos um livro, esse eu vou lembrar o nome, que é o Jerry Smith. Jerry Smith, esqueci de novo, o historiador. Depois eu mando tudo para você, Jana, e você disponibiliza. Chama-se Diploma de Brancura. Nesse livro, esse historiador porto-riquenho, ele vai mostrar, em 1910, um grande número de mulheres negras na educação pública, a partir das fotos de um fotógrafo, que tinha lá no Rio de Janeiro. 30 anos depois, não tinha mais nenhuma mulher negra. Ele vai pegar as mesmas fotos, 30 anos depois não tinha mais nenhuma mulher negra. E aí ele vai ler a legislação. A legislação vai mostrar como essas mulheres foram retiradas do serviço de instrução pública. E a partir de 1930, o ensino se tornou uma profissão feminina e branca. São processos que foram escamoteados e que ainda, infelizmente, não chegaram nos livros didáticos, né? E vai permanecer uma imagem construída dessa população negra desde o século XIX até hoje, como a Queca já colocou muito bem,
até hoje é uma imagem de construção negativada. Obviamente, como desde o século XVI, ao longo de todo o século XX, inúmeras organizações negras estão na luta, né? Na luta contra essa imagem, na luta por direitos, é uma luta constante, porque essas oligarquias, essa burguesia, são declaradamente racistas. E o racismo, além de ferir profundamente as pessoas que são alvo dela, ela produz uma outra coisa, ela produz exclusão. Por isso que eu sou radicalmente favorável a cotas nos ambientes de trabalho, não só nas universidades. Eu luto por cotas, assim, quantos gerentes preto tem índice branco? Não tem multa. Porque é a única. Nos Estados Unidos é assim, o sistema de cotas, né? Então, se você não obrigar o empresário a isso, a gente não chega a lugar nenhum. A gente vai ficar enxugando gelo. Mas é uma luta, eu acho que é um povo que luta há séculos, né? Então, e vamos continuar lutando. Meus antepassados me deixaram essa história e eu vou carregar ela comigo. Sempre. Muito bem. Bom, a gente tem algumas colocações aqui. Nenhuma política pública, muito pelo contrário. Havia políticas de exclusão mesmo, descaradamente. 2 anos depois, não, 1 ano depois, após a abolição da escravatura, foi criada a Lei de Terras, que proibiam as pessoas pretas de terem terras. A Lei de Terras ela é antes. Ela é de 1850. É antes. Por que ela é antes? Ela é de 1850. Por quê? Lembra que eu estava falando das crises? Sim. As oligarquias sabiam que o sistema ia acabar. Eles só antecipam a exclusão dessa população do acesso à terra. Veja, 30 anos antes da abolição formal, eu vou insistir muito nessa palavra, abolição formal, 30 anos antes eles assinaram a Lei de Terra. Porque eles sabiam que ia acabar. E aí eles iam querer para impedir mesmo o acesso à terra a essa vastíssima população que cedo ou tarde sairia do trabalho escravo. Essa condição. Antes a isso, vem 1824, onde o homem e a mulher preta são atestados a serem seres objetos, né? Seres semimoventes. Né? Tanto é que eles eram produtos que eram deixados nas suas casas. Como é? Né? Esses homens e mulheres, né, crianças escravizadas, ficam junto com os abajures, né, junto com a mobília toda, e você pode levar. Né? Logo depois disso, 1839, né, onde é proibido frequentar as escolas públicas. Né? Tudo isso com processo de aprovação de não-humanidade. Né? E outra coisa que esses livros didáticos não trazem são essas grandes revoluções que o povo preto faz, que o povo preto fez. A gente tem uma mulher dentro do processo de livros didáticos, que é a senhora Lilian Schatz, né, que muita gente aí venera, né, que é uma mulher que escreve, que fala das revoluções sabe, mas está lá com o livro didático dentro das escolas públicas e particulares, e não se traz uma revolta de povo preto. Eu estou dizendo que é ela, porque, não sei se todos sabem, ela é a dona de uma grande editora que, inclusive, distribui livros para as escolas públicas. Ai, me fugiu o nome da editora. Enfim. Companhia das Letras. Olha lá, Companhia das Letras. Essa mesmo, muito obrigada. Né? Então, assim, quando a gente tem esse processo hegemônico que não deixa, né? Se a gente não vem aqui, se você não vai, não estuda, se eu não pego a minha filha e levo lá no Museu Afro, se eu não falo para ela que existe Abdias do Nascimento com quilombismo, falando de várias ações, né, efetivas, que vem através de oralidade, que vem através de organização desse povo, se eu não trago para minha filha Lélia Gonzalez, se eu não falo o que é peles brancas, peles negras, máscaras brancas, né? Se eu não conto para ela quem são esses antes de nós, né? Ninguém sabe. As pessoas não sabem. Né? Se eu não conto para ela que tem uma Virgínia Bicudo que fala de psicanálise através do olhar do homem e da mulher preta,
Porque racismo não é tratado como acesso doloroso, né? Você chega num psicólogo, você fala, olha, eu estou sofrendo de racismo. Se ele é um psicólogo branco, ele vai falar, então, minha querida, isso não existe. Né? Se eu não trago para minha filha a Neuza Santos, né, do tornar-se negro, porque negro não é só... Se você nasce no Brasil, um homem e uma mulher de pele negra, e você se organiza dentro dessa estrutura racista, você não vai ter uma consciência preta, você vai ter uma consciência branca. Por quê? Dentro dessas ações sociais pelos quais a gente vive e respira, né? Essas ações são extremamente fortificadas dentro da branquitude. Né? Onde eu entro em um shopping, onde eu entro em uma loja, tem 15 seguranças atrás de mim. E eu não estou contando histórias dos outros, não. Estou contando a minha história. Né? Onde eu chego no sul e um cara tem a cara de pau de falar para mim, ai, eu sou louco para me relacionar com uma mulher negra. Estou respeitando o espaço, porque não foi essa fala. Né? Então, assim... Mas fique à vontade para falar do jeito que foi. Aqui a gente não tem dessas, não. Sabe, quem é você? O que é você? E que direito você tem de chegar a mim, sabe? E essas direções. E isso, gente, não acontece só comigo, não acontece com as minhas manas pretas que estão aqui, sabe? Com os meus amigos pretos que estão aqui. Diariamente. E isso é resquício de todo esse processo anterior à abolição, na abolição, pós-abolição, né? Então, tudo isso é nada mais que um reverso. Até quando a gente vai viver no reverso? Eu quero viver sankofa. Sabe, eu quero olhar para trás, olhar para os meus ancestrais, ver o que eles fizeram de interessante, ver o que eles fizeram de importante e entender o que é que eu estou fazendo aqui. O que cada homem preto, o que cada mulher preta está fazendo na sociedade. E você, que é um homem, uma mulher branca, entender os seus privilégios. Porque se isso tudo acontece, é em ação aos privilégios anteriores à abolição, pós-abolição e no nosso cotidiano, nesse processo contemporâneo. Né? Isso é muito importante da gente falar também, porque isso não é falado. Né? Os privilégios da branquitude mantêm o racismo, mantêm o capitalismo, mantêm o patriarcado, né? Mantém todos esses processos de feminicídio. Né? É sobre isso também. Uou! Bom, deixa eu trazer os comentários da galera aqui, porque estão fervendo no chat. A Karina, maravilhosa, Karina linda, colocou aqui, né? Não são, os negros, o povo preto não são tratados, né, com humanidade até os dias de hoje. Essa condição de não atribuir humanidade à população preta é legado desse período, é o que a Keka acabou de dizer. A Maiara, maravilhosa, que conversou com a gente, né, no Dia das Mulheres, linda, colocou que o 13 de maio também é data da Revolta das Carrancas. Processo de resistência. E essa data ela não foi escolhida ao acaso, né? Quantos silenciamentos mais? A Karina coloca, né? Lembrar das revoluções protagonizadas pela população preta. O Marcos Alves Araújo, Lúcio, o livro é de Carlos Ferreira dos Santos. Ele foi buscar lá para poder lembrar. Adorei. A Calu, diva. Hashtag te amo, Calu. Maravilhosa. Na África do Sul, né, com Mandela, as ações afirmativas estabelecidas foram responsáveis pela transformação social do país. Garantiram a inclusão da população jovem e preta do país. Boa. A Calu coloca, né, a gente conversa e troca isso todos os dias, infelizmente. São ações que elas se tornam necessárias justamente para isso, né, para a gente ter que estar ali em cima, tipo, falando, olha, tá errado, cara. Todo mundo tem direito. Por que tá sendo apagado? Não é assim que funciona. Por isso que a gente tá aqui debatendo, trazendo essa conversa para vocês. E fazer essa roda girar, né, Lix? Porque não adianta também só ter essas ações, né? Eu vou comprar o tempero, eu não vou comprar o tempero no mercado, eu vou comprar das minhas manas da Folha e Louro, entendeu? Sim. Eu quero, sei lá, fazer um projeto, eu vou chamar o Coletivo Humanidade,
sabe? Eu vou comprar o produto de beleza da minha mana, da Karina, da Bruxarias e Rabiscos, sabe? Então, fortalecer essas pessoas, fortalecer essas ações. Porque Sim. é dessa maneira que a gente vai quebrando o sistema. Porque se não for dentro desse processo genocida que a gente está vivendo, com um presidente extremamente incoerente, gente, parece que não tem nada a ver, né? A gente está falando de 13 de maio, mas o que eu estou trazendo aqui não está fora do contexto, tá? Está muito dentro, tá bom? Então, se a gente não fortalecer esses comércios, essas ações, a gente continua a favor do sistema. A gente continua batendo palma para louco que está lá em Brasília, sabe, produzindo várias ações e a gente aqui aplaudindo e querendo mais. E sendo contra, que é mais louco ainda, né? A gente é contra. Mas se a gente não manifesta a nossa intenção... Nosso posicionamento, né? A nossa intenção. Exatamente, a gente continua na mesma. Exato. Querido Lúcio? Olha, depois dessas falas potentes, a gente fica até aqui com o rabo entre as pernas, né? Não vou falar mais nada, vou embora depois Imagina. Eu vou embora depois dessa. Eu adoro essa mulherada brava. A gente não é brava, não. Não. Só tem 2 filhas de Ansan aqui. Você acha que as 2 são bravas? Imagina. Eu sou filho de Xangô. Caô! Caô, cadê dele? Meu pai é Xangô e minha mãe é Janaína. Agora que eu entendi. Minha mãe é Janaína, Jana. Caô, cabeceira. Gente, eu nem sei mais. A fala da Jana me emocionou aqui, da Queca, eu fiquei assim perdido. Já não sei mais o que eu ia falar. Porque eu concordo com tudo que ela falou aí. Eu queria um pouco falar, Jana, você é minha mãe, né? Eu queria falar um pouco sobre porque meu tempo está se esgotando. Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre essa santificação da Isabel, né? Eu coloquei a Isabel no seu contexto histórico, é uma mulher do seu tempo, resolveu os problemas das oligarquias ali dentro, formalizou o fim de um trabalho. Isso é uma coisa. Outra coisa é como, no presente, nós vamos para esse passado. A disputa da memória na minha perspectiva, também é uma disputa de classe. Quem hoje se sente próximo da nobreza? A burguesia hoje. Ela não vai olhar para o passado e se identificar com o trabalhador africano escravizado. Ela vai identificar com a nobreza, certo? Portanto, essa imagem dela como santa, dela como boazinha, é uma apreensão desta classe hoje sobre o passado. Que é a mesma imagem que se constrói dos ricos e milionários. Como pessoas boas, do bem, que fazem o bem, né? Fundação Lerma, né? Fundação Roberto Marinho, esse povo tudo é do bem. Quem é o antepassado desse povo? A Isabel. Para nós, trabalhadores, pretos e pobres, a Isabel é uma... Eu não posso falar muito. A gente entendeu. Ela não é uma pessoa pela qual a gente tem assim ela era uma opressora. Ela era uma opressora. Isso. Ela era uma opressora. A representação da elite opressora. De opressora ela vira santa. Isso foi extremamente construído, né? Quando a gente lembra daqueles quadros que tem um quadro que tá lá no... Tem uma delas assim... Na Pinacoteca, gente. Eu já quase caí nesse resto, né? 1854. O que eu estou chamando a atenção é que todas as memórias das nobrezas são assim. Sim. Se você vai para a Inglaterra, a atual rainha, ela é uma opressora. Como é que o povo vê aquela rainha Elizabeth? Uma senhora bondosa, elegante, chique. Essa mulher, a família real inglesa toda é nazista. E qual é a imagem que nós temos da rainha Elizabeth? É a mesma coisa com a princesa Isabel.
Quem é que constrói essas imagens? Que foi uma pergunta que até a Queca fez. Quem é que falou isso? Isso não se pergunta. Sabe, uma coisa é a Isabel do seu tempo, que resolveu uma crise dos poderosos lá, que era um problema dela, que não era um problema nosso. Agora, disto virar essa mulher maravilhosa, e que ela fez uma obra de caridade, cara pálida. Por favor. Agora, a mesma imagem que eu construo dela, eu construí da população preta também. Como incapaz, E eu queria só completar um pouco a fala da Queca. As lutas escravas começam quando os primeiros homens africanos escravizados pisam nesse território. Já começavam lá, inclusive, né? Já apavoravam ali os Não, franceses. Não se sabe exatamente quando chegou os primeiros. Estima-se 1550. Faça as contas comigo. 1550 estima-se as pegadas. Não há documentos que mostram exatamente o quando. Um dia, quem sabe, acha. Mas, por enquanto, é uma estimativa de 1550. Em 1580, 30 anos depois da primeira chegada, nós tínhamos Quilombo de Palmares. Veja, em que condições você vai construir Palmares? Homens e mulheres de diferentes nações africanas que não falavam a mesma língua, inclusive. 30 anos depois, esse povo se rebela e constrói um quilombo que quase derruba o sistema colonial português. Economicamente, o quilombo de Palmares era mais forte do que a própria colônia portuguesa. Isto porque Palmares é o mais conhecido, pode ser que tenha tido até outros. Dali para frente, quilombo é que não vai faltar. O Brasil é uma terra de quilombos. Tem milhares de quilombos até hoje, que vão se constituindo ao longo de toda essa história. Agora, não se trabalha essa memória deste povo que lutou, esse povo que não abaixou a cabeça. É isso que nós temos que trazer para os nossos alunos hoje e para toda a nossa comunidade preta. Eu não sou descendente de alguém que baixou a cabeça. Eu sou descendente de alguém que lutou o tempo todo. E esses homens africanos, a Queca já trouxe na fala dela em algum momento, nesses corpos que trouxeram tudo, gente, quando você vai para Ouro Preto, quando você vai para Salvador, quem construiu aquilo? Ninguém se pergunta quem construiu aquilo. Aleijadinho era preto. Os arquitetos eram pretos. Toda aquela maravilha construída foi feita por esses homens, por esses gênios. Aí você pega aqui, trazendo para cá, mais para perto, agora São Paulo, você pega Machado de Assis, todo mundo vê Machado de Assis, um homem branco. Mas, Jana, aqui eu estou me redimindo, porque eu não fiz a pergunta porque que foi a princesa Isabel a ser a lista, não Pedro. Mas essa pergunta eu sempre fiz. Quem fez Ouro Preto? Sim. Quem construiu Salvador? Quem construiu as maravilhas do Rio? São Paulo foi tudo destruído, mas nós temos como é que chama aquele arquiteto de São Paulo? O Tebas. É que aqui a memória arquitetônica foi para o espaço, acabou tudo. Então, assim, é isso que tem que ser trazido para que essa população hoje olhe no espelho da história e fale: eu tenho que ter orgulho de ser preto. No Brasil é tudo invertido. Você tem orgulho de ser descendente de Pais de Barros, que era uma família escravista. Eu tenho que ter orgulho de ser da família Caio Prado, que era um bando de escravistas. Agora, eu vou ter vergonha da minha tataravó? Claro que não. Eu não quero ser descendente, eu não quero ser um pai de barro que saía para o mato apresando o índio. Ou a gente inverte isso, nós vamos ficar enxutando gelo. Essa é a verdade. Sim. Entenderam, meninas? Aí agora deixa eu só falar. Agora vamos
trazer aqui para o tema da live, né? 13 de maio, celebração ou luta. E vou linkar isso com o 20 de novembro. Deixa eu falar, Queca, porque eu tenho que sair. Eu tenho outra live. Eu, particularmente, Lúcio, particularmente, 13 de maio não pode ser esquecido. Eu tenho que ser, é uma data de luta, é uma data para lembrar da infâmia que foi a ação da Isabel. Celebrar 20 de novembro. Mas 13 de novembro, 13 de maio, tem que lembrar que foi uma luta. Muita gente lutou para que aquela lei fosse assinada. Muita gente lutou, muita gente morreu. Eu estou falando das rebeliões escravas de todo o século XIX. Tem um trecho que eu tenho que falar que eu adoro quando eu estava fazendo minha tese. Eu li um documento no livro do Florestan Fernandes, uma fazenda, teve uma rebelião dos escravos numa fazenda em Campinas. Foi o maior fuzuê. Eu acho linda essa história, ninguém conta. Eles saíram porque eles mataram o capataz, que era muito cruel, e fugiram. Só que na fuga, eles foram pondo fogo em tudo quanto é fazenda no meio do caminho. Foi o maior furdunço. Quem conta isso? Quem conta isso? Aí a porra da abolição vira obra dos abolicionistas. Não que eles não tivessem uma importância, mas o medo branco da onda negra, que é um livro lá da nossa historiografia, era real. Era real. Não eram santinhos, era um poupado. Ou a gente muda isso, rasga essa imagem, eu não sei fudir. Exatamente. Queca? Tô com a mulherada aqui salpicando nas ideias, eu tô vendo ali, ó. Trouxe o Clóvis Moura, trouxe a Rebeca de Carrancas. A Calu tá pedindo para eu falar de 13 a 20, né? De 13 de maio a 20 de novembro. Olha, gente, é bastante complicado algumas coisas assim, porque essas datas, elas foram datas, essas datas não, né? Mas as datas dentro do calendário que a gente vive socialmente, cristão, né? Porque ocorre com essa maneira, né? Uhum. Então elas vêm arraigadas de muitas outras ações. Será que se reunisse o povo preto e perguntasse ao povo preto o que é que vocês entendem do dia 13 de maio? Outras coisas seriam ensinadas, outras ações seriam relembradas, né? Nesse calendário que a gente vive, né? Essa falácia calendarística, quando não existe palavra invento, para mim é luta. Para mim é dia de você pegar seu filho, sua mãe, seu pai, sabe? Ler um bom Clóvis Moura, ler um bom quilombismo, sabe? Ler uma boa Lélia Gonzalez, né? Em tempos de ir para a rua, sim. No dia 20 de novembro, que é comemoração a Zumbi, falar sobre os louros, né? Agora eu pergunto, dentro desse sistema racista, quais são os louros? Entrar numa polícia e virar um capitão e chegar numa favela e matar os irmãos? Por quê? Esse processo já está extremamente internalizado, né? Eu quero ser igual aquele cara lá em cima. Só que aquele cara lá em cima, ele é branco, ele é homem, ele é hétero, ele é cristão. Porque isso é homem, dentro dessa sociedade que a gente vive. Isso é caracterizado como homem, dentro da sociedade que a gente vive, né? Agora, eu trago uma outra reflexão. E nos processos estudantis?
né? E dentro das escolas, como isso é visto? Só se fala em pretos, em pretas, em 13 e no dia 19, mas isso tem que ser algo contínuo, tem uma lei, 10.639, sabe, que pede para que você, pede não, é porque é uma lei, para que você traga essa rememoração. Traga. Por que falam do Quilombo dos Palmares? Porque foi o maior. A Karina traz aqui pra gente. Né? É o começo da República, é ali. Ali é a República. Não tem só gente preta, não. Tinha pessoas dos povos originários, tinha gente branca, inclusive. Né? Em território, não é 1 metro quadrado, é algo gigantesco. Pegava o Sergipe, gente. Alagoas, né? Pegava ali vários espaços. Né? Então, precisaria de uma outra live. Depois do 13 e antes do 20. Né? Podemos providenciar isso, por que não? A gente precisa fazer o movimento de Sankofa. A gente precisa olhar para trás. Sim. A gente não tinha tecnologia digital. E os caras armavam guerrilha. Os caras faziam revolução. Sabe? Não tinha tecnologia digital. Aquele lance dos escravizados... Ai, gente. Ai, que aconteceu na Bahia? Ai, louco, esqueci. Revolta dos Maleses, que aconteceu na Bahia, não era à toa que os caras ficavam no porto. Os caras sabiam ler, os caras sabiam escrever, os caras tinham, sabe, muita visão de porto, inclusive. Sim. Né? Não era à toa que eles ficavam ali. Sabe? Então, é importante que a gente também veja isso como tecnologia. Eu olhar para uma mana preta e saber que ela está com dificuldade é tecnologia. Né? Eu arrecadar comida na comunidade e distribuir isso é tecnologia, isso é quebra de sistema. Queria falar mais um universo de coisas, mas acho melhor eu ir ficando por aqui. A gente organiza um outro momento. Não, a gente vai, né, arrebanhar aí as nossas tramas para que a gente consiga estender essas conversas para mais vezes, que isso é extremamente necessário. Bom, amores, eu sei que o Lúcio tem compromisso agora, né? Então eu gostaria muito que vocês deixassem pra gente aí quais são os seus projetos futuros, contem um pouco das suas coisas, né? Que vocês estão criando agora pra frente, levando em consideração que a nossa maior meta é sobreviver à pandemia, né? Nesse momento. Enfim, tá? Mas contem um pouco pra gente aí das suas colocações finais pra gente poder encerrar. Que infelizmente deixa eu falar? Pode, meu querido, que você tem que ir. Não, eu no momento eu tenho duas tarefas. Primeiro eu tenho que ler uma tese até sexta-feira, que eu tenho defesa de uma banca. Ela já está tomando conta agora desesperadamente. E a outra é publicar a minha tese, que eu quero fazer ainda este ano. E depois que eu conseguir mexer nela, publicar, eu quero escrever uma outra coisa. Aí eu vou ser chique, é projeto ainda, não posso falar não, pessoal. Mas eu tô querendo fazer E conta também da Geringonça, né? O Geringonça. O Geringonça é um coletivo que eu faço parte, que a gente faz programas muito próximos desse aqui com o da Jana, só que é semanal, né? Toda segunda-feira às 19 horas, nas boas casas do ramo. Hoje à noite, esse de hoje eu estou organizando, que é sobre a população, vai falar muito desse assunto que nós falamos hoje, né? Que é o povo nas universidades. Viemos para ficar. Que é o tema de hoje às 19 horas. No YouTube, no Coletivo Resistência, é só para colocar Coletivo Resistência. No Facebook, eu não sei como é que acha lá, mas no YouTube é mais fácil. Coletivo Resistência, aparece a nossa carinha. Mas hoje eu apareço só um pouquinho, mas eu tô aqui, você sabe, né, Jana? Até esse troço lá tem umas organizações de bastidores, né? Eu tô aqui apagando alguns incêndios. Me desculpe que às vezes eu saio, que eu tô com um extintor na mão apagando alguns incêndios para daqui a pouco. Tranquilo.
Amada, e Primeiramente, eu você? gostaria de agradecer a todos e a todas que estiveram aqui conosco, né, ouvindo os nossos pontos de vistas e colocando os de vocês também dentro dessa troca incrível, né? Agradeço, Ori, de todos que estiveram aqui. E a Calu traz um ditado muito maravilhoso, né? Exu jogou a pedra ontem e acertou o pássaro hoje. Nada é mais atual. Né? Nós temos um coletivo, eu, Calu, Karina e Érica, chama @humanidade, coletivo humanidade, @coletivo humanidade. Esse coletivo ele leva para as escolas as tecnologias ancestrais para a gente orquestrar dentro das escolas e trabalhar aí com novas metodologias pedagógicas. Né? Então a gente traz tudo isso. Então, dentro desse coletivo, nós fizemos passamos em um edital e agora a nossa energia está para desenvolver o edital. Né? Então, desenvolvendo aí, a gente sai na divulgação para que a Má já colocou @coletivo, para quem quiser participar, porque a gente entende que vai ser aberto, mas a gente quer organizar direitinho para saber se vai ser online ou se vai ser presencial. De acordo aí, a gente manda o projeto para vocês, tá bom? E isso, o Coletivo Humanidade, para quem não entendeu ainda, é um projeto voltado para a educação, tá bom? A Maria, uma ajeitada aí. Jana, eu esqueci de te agradecer pelo convite, tá? Muito obrigado, Jana e Jean, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Keka, pela companhia maravilhosa nessa tarde de hoje. Tá? Muito obrigado de coração para todos três. A gente agradece infinitamente, de verdade. Bom, meus amores, é isso. Infinita gratidão a vocês de trazerem, né, esses seus saberes. Gratidão por aceitarem esse convite. Para mim, particularmente, foi assim uma coisa que fez meu coraçãozinho assim pulsar mais um pouquinho para fora do peito. Eu estou extremamente feliz, né? Sorte na jornada de vocês. Quero muito ler as teses, por favor. Me avisa quando estiver pronto, né? Keka também, né? No Coletivo Humanidade, aí quando vocês estiverem com os projetos andando, a gente vai trocar figurinhas aí pra gente dar uma empurrada nas coisas para que as coisas caminhem cada vez mais para cima. Gratidão, Jean, meu querido parceiro, meu irmão, né? Como sempre, tá aqui, meu amado. E a todos vocês que nos assistiram, ou irão nos assistir, a gente agradece infinitamente a participação de vocês. O Projeto Conhecendo Roteiros continua trazendo aí as nossas transmissões, agora mensais, por conta das demandas, né? Porque não basta ser mãe, tem que participar. Enfim, não tô dando conta. Né? Então, a gente faz as transmissões mensais e logo, né? A gente vai aí postar algumas novidades para vocês, porque a gente tá aqui, ó, fazendo os nossos perigodigos e a gente conta. Tá bom? E assim que eu for vacinado, a gente vai fazer um roteiro, tá? Com certeza, não tenha dúvida disso. Beijo, estaremos juntos no segundo semestre para isso, né, gente? Gratidão mesmo, Keka, Lúcio, Lix. Gratidão. E é isso. Bom, para todo mundo, mas só reforçando uma vez, nossa live ficará salva lá no perfil. Então, para quem assistiu, gostou, compartilha com os amigos. E é isso. Logo, logo a gente aparece com novidades. Obrigado a todo mundo que participou aí nos chats. Obrigado, Lúcio, Keka, Lix. Vocês foram incríveis. Gratidão beijo, mesmo. Tobias, seu lindo. Tá aqui, ó. Saravá suas forças também, meu rei. Beijo, olha, gente. Eu sou ateu, Keka, mas olha lá me protegendo lá no fundo. Ateu vagabundo esse. Como dizia um amigo meu, eu sou ateu graças a Deus. Mas enfim. Exato. Gente, beijo no coração. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.